Um dos maiores problemas enfrentados por consumidores em relação a empresas do ramo imobiliário é o atraso na entrega de um imóvel. E às vezes esse atraso não é na parte da obra física, da parte física daquele imóvel, a construção em si, mas é relacionado a algum documento. E esse documento pode ser importantíssimo, como o habite-se. O habite-se, que é o auto de conclusão da obra, ele é uma certidão emitida pela prefeitura que diz que o imóvel foi construído ou então reformado de acordo com as normas municipais e está seguro e pronto para uso. Esse documento ele é tão importante que sem ele você não consegue instituir o condomínio, você não consegue individualizar a matrícula desse imóvel, não tem como transferir esse imóvel do patrimônio da empresa para o consumidor, enfim. E também tem a questão da segurança. Sem ele não dá para saber se aquele imóvel pode ser ocupado. Tem risco de vida para a pessoa. Então, por isso que é tão importante esse documento. As empresas às vezes alegam que por questão de atraso na prefeitura, por atraso de alguma outra situação, não foi possível expedir esse documento. Mas isso é um problema da empresa, esse é um risco da empresa. Ela, por trabalhar nesse tipo de negócio, ela tem que ter uma previsão, uma estimativa e calcular tudo isso aí quando ela promete entregar o imóvel. Não pode ficar atrasando e justificando isso por motivo de terceiros. Bom, numa situação como essa, que não é uma situação isolada, é comum de acontecer, a pessoa ela vai ficar, apesar de poder às vezes até entrar no imóvel, ela vai ficar numa situação jurídica ruim. E por que é ruim? Porque se ela precisar financiar o saldo desse imóvel, o saldo do preço, para poder pagar a empresa, ele não tem como financiar dando aquele imóvel como garantia em alienação fiduciária, por exemplo. Então ele não vai conseguir o financiamento. Ele pode até morar naquele imóvel, mas diante da ausência de segurança daquela construção, isso não é recomendado que ele faça. Então ele tem alguns prejuízos também que, na verdade, a entrega desse imóvel é como se não tivesse ocorrido. A obra pronta não é suficiente para dizer que aquele imóvel foi entregue. Precisa também dessa parte do documento. E numa situação como essa, prejudicial para quem comprou o imóvel, ele pode adotar algumas alternativas. Bom, vamos lá a elas, Se ele quiser continuar com esse imóvel, ele pode pedir uma liminar para o juiz para que determine que essa empresa entregue o quanto antes, o mais rápido possível, o habite desse imóvel. E aí o juiz, concedendo essa medida, ele vai fixar uma multa por dia em caso de descumprimento. Ele também pode, se estiver pagando as parcelas daquele preço do imóvel, pedir para que essas parcelas sejam suspensas, justamente porque a empresa não está cumprindo com a obrigação dela. Nós temos, numa situação como essa, duas obrigações. A da empresa de entregar o imóvel conforme todas as normas técnicas, inclusive com a parte jurídica regular. E nós temos também a obrigação de quem comprou de pagar o imóvel se tiver sido parcelado. E quando a empresa não cumpre com a parcela da obrigação dela, o consumidor também não é obrigado a cumprir com a dele. E ele pede para paralisar o pagamento das parcelas até que a empresa regularize essa parte dos documentos. É possível também que esse consumidor peça uma indenização por aluguel mensal diante do atraso. Isso é muito comum quando se atrasa a obra física, pedir um aluguel que geralmente é de 0,5% ao mês por atraso. Então, nessa situação de atraso do habites, também é possível fazer um pedido como esse. Lembrando que o imóvel não foi entregue ainda. Juridicamente ele não foi entregue, apesar da obra física estar pronta, a parte do habites também é igualmente importante, sem ele não é possível dizer que o imóvel está entregue. Então é possível fixar essa multa essa indenização, a depender do tempo que o imóvel fique sem o habites e a depender também do valor desse imóvel, pode ser uma quantia considerável, tá? 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso. Outra questão também que ele poderá pedir é a indenização por dano moral. Uma situação como essa, onde o consumidor deposita uma confiança, uma expectativa naquela empresa que vai entregar o imóvel completo com tudo e ele acaba passando por diversos prejuízos, não consegue financiar, não consegue morar seguramente nesse imóvel. Então todas essas situações vão caracterizar o dano moral e ele pode pedir uma indenização por isso. Também, se ele não quiser mais continuar com esse imóvel, preferindo desfazer o negócio, ele pode pedir a rescisão do contrato.
e também a multa em desfavor da empresa. Então ele vai pedir a multa que tiver ali no contrato para que a empresa pague para ele essa multa e, lógico, todos os valores que ele pagou já na negociação desse imóvel ele vai receber de volta, inclusive a comissão de corretagem, ele recebe todos esses valores de volta, corrigidos, atualizados em uma parcela única, tá bom? Essa é a dica aqui de hoje para alguém que estiver passando por uma situação tão ruim como essa do atraso dos documentos. Até mais!